Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel. Nós estamos iniciando a partir de agora o nosso módulo de número 2. Esse módulo ele vai tratar sobre os procedimentos usados para fracionar uma mistura, para separar os componentes de uma mistura. Então lembrando que as misturas são formadas pela união de duas ou mais substâncias puras, tudo bem? E tem como eu pegar cada uma dessas substâncias, cada um desses componentes, que formam a minha mistura e separar em recipientes separados, tudo bem? Bom, então a gente vai falar de algumas técnicas, mesmo porque a gente não consegue falar de todas, Existem inúmeras técnicas diferentes e essas técnicas elas vão se aperfeiçoando e também vão surgindo novas técnicas a cada dia que se passa, Isso porque a tecnologia vai avançando, Novas técnicas experimentais vão aparecendo, tá? Então a gente não tem como falar de todas, mas vamos falar das principais, as que mais aparecem nas provas de vestibular. Beleza, gente? Vamos começar então nessa primeira aula falando apenas das misturas heterogêneas, certo? Bom, é importante também a gente saber que isso não é feito só no laboratório. Essas técnicas aqui que vão ser discutidas, pessoal, elas também são realizadas dentro da casa de vocês, no nosso dia a dia. Então, quando vocês preparam um cafezinho, por exemplo, vocês estão realizando o procedimento que se chama filtração e que é muito parecido com a filtração que se faz no laboratório de química. Tudo bem, pessoal? Então, vamos entender aqui como que eu organizei essa tabela aqui para vocês. Eu separei as misturas heterogêneas em 3 tipos. Misturas heterogêneas onde todos os componentes são sólidos, misturas heterogêneas de sólido com líquido, lembrando que aqui, como a mistura é heterogênea, esse sólido ele não vai estar dissolvido, tudo bem? E mistura entre dois líquidos immiscíveis, ou seja, dois líquidos onde cada um ocupa uma fase diferente. Beleza, pessoal? Bom, então começando aqui com a mistura de pedra com areia. É muito simples a separação desses dois componentes. Eu posso usar uma peneira. A peneiração ela é feita toda vez que eu tenho um sólido mais grosseiro e eu quero separar daquele sólido mais fininho, tudo bem? A ventilação ela é feita, por exemplo, com misturas onde eu tenho um material muito leve, de baixa densidade, e um outro que é mais denso, tudo bem? Eu posso então utilizar uma corrente de ar para arrastar os pedacinhos de papel e a pedra fica então por ali. Beleza, gente? Quando eu tenho um material que sofre atração por ímãs, que sofre atração magnética, como é o caso de ferro e ligas metálicas que contenham ferro, ou então níquel, cobalto, esses elementos químicos, eles têm a propriedade de serem atraídos por ímãs. Beleza, gente? Então toma cuidado que nem todos os metais sofrem atração magnética, são esses que eu falei apenas, tá? Se for cobre, prata, ouro, eles não podem ser imantados, tá? Então a imantação é o procedimento onde eu uso um ímã, beleza? É a separação magnética. Eu tenho a flotação, que é usado quando eu tenho dois sólidos com densidades diferentes. Eu uso um líquido, então, por exemplo, eu posso usar água para separar a areia dos pedacinhos de isopor. Quando eu adiciono água nessa mistura desses dois sólidos, o isopor que é menos denso ele vai flutuar e a areia que é mais densa ela vai afundar na água, tudo bem? Esse procedimento então é a flotação, separa por diferença de densidade, tudo bem, gente? A sublimação é a mudança do sólido diretamente para o gás. Isso acontece com alguns tipos de sólidos. Lembra que a gente discutiu lá na aula de mudança de estado físico, Eu falei do iodo, da naftalina e do gelo seco, que são sólidos que sublimam nas condições ambientes, beleza, gente? Então, se eu tenho uma mistura de areia com naftalina, eu posso submeter a sublimação. Eu posso aquecer, por exemplo, para acelerar um pouco esse processo, Lembrando que a sublimação é um processo endotérmico, Então, com o aumento da temperatura, isso acelera o processo, tá? A naftalina é colhida, então, num frasco separado na forma de gás e aí fica a areia ali no frasco de origem, tudo bem? Sal com areia, pessoal. Eu vou fazer o procedimento que se chama dissolução fracionada. O nome já sugere, Apenas uma fração se dissolve, tudo bem? Apenas uma parte se dissolve, ou seja, uma substância é solúvel, o sal, e a outra não é solúvel, a areia, tudo bem? Então, aqui na verdade é uma sequência de procedimentos, tá? Primeiro eu adiciono água, o sal que é solúvel dissolve, a areia não.
beleza? Aí eu pego essa mistura toda e jogo por através de um filtro, certo? Eu vou usar aqui então, olha o que eu montei aqui para vocês, tá? Isso aqui é o aparato experimental que eu vou usar no laboratório para realizar o processo de filtração. Então eu tenho aqui um suporte, onde eu tenho uma argola que vai prender o funil de vidro. Dentro desse funil de vidro, o papel de filtro ele está colado nas paredes, né, desse funil de vidro, tudo bem? Eu coloco aqui por baixo, certo? Um frasco coletor. Esse frasco pode ser um Erlenmeyer, tá? E aí eu vou então jogar aquela mistura, né? Que tem o sal dissolvido na água mais a areia. Eu vou jogar aqui e isso vai passar através do papel de filtro. A parte que passa, né, por através do papel de filtro e que vai gotejar dentro aqui do Erlenmeyer, a gente chama isso de filtrado, né? No caso aqui, o filtrado vai ser a água mais o sal que está ali dissolvido. Beleza? E a parte que fica retida lá no papel de filtro, a gente chama isso de resíduo. No caso, a areia é o resíduo, certo? Só que ainda não acabou, né, a nossa separação. Eu tenho aqui esse filtrado, que é nada mais do que água mais o sal que está dissolvido. Eu não quero a água, eu quero apenas o sal, não é isso? A minha mistura é o quê? Sal e areia. Então eu posso eliminar a água. Para isso, eu aqueço essa mistura, essa solução, né, que tem a água e o sal, né, dissolvido, e a água vai evaporar, né, por ação do calor. E eu fico então só com o sólido, só com o sal puro, já isento da areia. Beleza? Legal, né, gente? Agora vamos falar da mistura sólido-líquido. Água com areia a gente já sabe, né, como é que faz. É o procedimento da filtração, que eu acabei de explicar aqui para vocês. Agora, e quando o sólido é bem pequenininho, a gente não enxerga a olho nu? Exemplo é o sangue, né, gente? O sangue é formado pelo plasma, parte líquida, e eu tenho também as células, tudo bem? Os glóbulos que estão dispersos nesse plasma. Só que esses glóbulos, eles não podem ser filtrados, né? Porque o filtro ele tem um poro e as células são menores, elas atravessam o poro. Então não é um procedimento muito adequado, né, para separar as células do plasma do sangue. Eu posso realizar o processo de centrifugação. Como que funciona, gente? Eu coloco o sangue dentro do tubo de ensaio, esse tubo de ensaio vai na centrífuga, a centrífuga ela tem um motor que gira, certo? Várias rotações, milhares de rotações por minuto. Essas rotações vão gerar, então, uma força que vai empurrar as células do centro em direção ao fundo do tubo. Daí vem o nome centrifugação, é aquilo que foge do centro, fuga do centro, né? A centrífuga, tá? Então essa força centrífuga vai empurrar as partículas, né, sólidas, no caso, as células do sangue para o fundo do tubo, e aí quando eu desligar a centrífuga, tá lá as células lá no fundo, tudo bem? E a parte líquida, o plasma do sangue por cima, beleza, gente? Essa é a centrifugação. E a gente tem mistura de dois líquidos immiscíveis, ou seja, líquidos que ocupam fases diferentes, né? Nessa mistura heterogênea aqui, ó, então dá uma olhada. Eu tenho um líquido mais denso que fica por baixo e um líquido menos denso que fica por cima. Isso pode ser exemplo de água com óleo, tudo bem? Eu coloco o balão de decantação ou funil de decantação, como vocês preferirem, tá? Eu vou colocar ele preso nessa argola que está aqui. Essa argola está presa num suporte, então isso vai ficar lá parado. Por que vai ficar parado? Porque a decantação é justamente isso. É você esperar, né, o sistema fica em repouso e a gravidade faz o seu papel. Tá? Então a decantação nada mais é do que separação por ação da gravidade. O mais denso vai para o fundo e o menos denso vai flutuar. É isso, muito simples, né, gente? Bom, o líquido mais denso vai ser escoado por aqui, quando eu abrir essa torneirinha, certo? Terminou de escoar aqui o líquido mais denso, vai lá, fechou a torneirinha e eu tenho o líquido menos denso ali por cima, beleza, gente? Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês. Valeu a atenção e a gente se vê aí na próxima.